Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltares a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma estrela brilha diante dos olhos dos magos, que vão em direção ao Rei dos Judeus e Salvador de toda a humanidade. Essa é a cena que nós contemplamos na Epifania do Senhor. Epifania é uma palavra grega que quer dizer manifestação. É a revelação, uma apresentação de algo extraordinário. Deus se manifesta diversas vezes no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento é uma manifestação maior, porque Ele mostra que Ele não veio apenas para um grupo de pessoas, Ele veio para toda a humanidade, representada naqueles magos que se dirigem até Belém. Nós temos por tradição, na representação do presépio, que foi feito primeiramente por São Francisco de Assis, 3 homens de raças diferentes que se aproximam do menino Deus. Um deles negro, lembrando todo o continente africano, com os vários países que compõem este grande continente de onde surge a vida. Um outro de pele amarela, lembrando os asiáticos, de tamanha espiritualidade. E um terceiro de pele branca, que lembra o povo europeu. Os povos até então conhecidos naquela época,
que agora compõem toda a humanidade que se sente atraída pela luz de Deus. Esta estrela é o próprio Jesus que se faz gente, que se faz carne. Nós temos como símbolo natalino a estrela, e normalmente ela é colocada bem no alto de muitas árvores de Natal, justamente para mostrar esta luz de esperança que guiou os magos em direção ao Salvador, lembrando-nos de que nós também, nesse ano de 2025, temos uma jornada pela frente que necessita da luz de Deus. Quantas escolhas nós faremos? Quantas decisões terão que ser tomadas? E o quanto nós precisamos da graça do Senhor e de esperança para que nós não desanimemos no meio do caminho. Nós encontramos nesta cena homens sábios, estudiosos dos astros, que ao lerem o céu, percebem o surgimento de uma estrela que sinaliza algo. Eram homens de ciência, que tinham um vasto conhecimento. Naquela época não havia as especialidades como nós temos hoje, não é? Do conhecimento que hoje é mais específico. Nós temos especialistas para muitas coisas, né? Naquele tempo nós tínhamos estudiosos que tinham um conhecimento mais amplo de várias coisas. E ali estão eles, os magos. Mas o conhecimento deles não é suficiente. É um conhecimento importante que aponta para algo que agora eles vão procurar na espiritualidade, na religião, o maior esclarecimento. Eles chegam até os sacerdotes dos judeus, e perguntam o que aquela estrela representa para eles. E os sacerdotes dizem que é a promessa de que nasceria o Messias, o rei dos judeus, tão esperado por aquele povo escolhido, a quem Deus falou por primeiro. Os magos também chegam até Herodes, que era o governo da época. E Herodes, por sua vez, fica perturbado, bem como o povo da capital da época de Israel, Jerusalém. Porque eles recebem a notícia de um novo rei. Então quer dizer que um outro rei vai ocupar o lugar do rei Herodes. Nós vemos esses três personagens. Os sacerdotes são aqueles que conhecem as Escrituras. Eles sabem da promessa que se realizará. Eles até indicam que será em Belém que essa promessa vai se concretizar. Mas eles não saem do lugar. Eles podem representar pessoas que até têm conhecimento da palavra, que falam de Deus, mas por vezes se acomodam numa fé só feita de preceitos, de formalidades, mas não vão em busca de Deus progredindo espiritualmente, se contentam já com a sua fé naquela medida. Então não crescem na fé, não crescem na caridade, não exercitam essa fé, não vão em direção às pessoas, e assim acabam se fechando no seu próprio mundo. Nós temos também uma segunda figura, que é a de Herodes, o homem que tinha o poder nas mãos, mas agora ele, amedrontado, se vê ameaçado por esse menino Deus. E ele, raivoso, é capaz de dissimular, de mentir para os magos, dizendo até mesmo: obtenham mais informações sobre o menino, para que depois também eu vá adorá-lo. Na verdade, Herodes queria eliminar o menino, queria tirá-lo do seu caminho. Herodes pode estar presente também em muitos de nós, muitas pessoas, quando se deixam levar pela ganância desmedida, pela inveja, pelos ciúmes, pelo desejo de controlar, de ter o poder, e assim acabam matando as pessoas dentro do seu próprio coração quando não perdoam, matando as pessoas e a sua moral quando fazem comentários depreciativos dos outros.
Herodes é aquele que, medroso e ao mesmo tempo enraivecido, porque a raiva dele só mostra o seu medo de perder o seu trono, é aquele que age de uma forma desmedida, até em excesso, uma forma desproporcional, e a raiva pode fazer isso com a gente. Às vezes a gente, ao invés de ser justo, né, quando a gente sente a indignação, talvez a gente possa ser até mesmo desproporcional diante daquilo que está acontecendo. E não bastou apenas ele matar o menino Deus, que ele não sabia onde estava, ele mata todas as crianças que nascem em Belém. Olha só o desespero de quem quer manter o seu posto. Mas nós temos uma terceira figura aqui, que são dos magos. São aqueles que incansavelmente se lançam nesse itinerário, nessa jornada rumo ao desconhecido, mas com o anseio de encontrar o Rei dos judeus, o Salvador da humanidade. E à medida que eles vão caminhando, eles vão descobrindo também mais sobre esse menino. As profecias, eles também ouvem de outras pessoas reações que eles não esperavam, mas eles seguem o seu caminho. Eles não sabiam onde iam parar, mas eles sabiam quem eles estavam buscando. Nós também não sabemos como será 2025 para nós, mas nós devemos saber a quem nós seguimos. Se você tem clareza de que Deus é providência, é bondade, Ele é Rei, e Ele se entregou por nós, tudo aquilo que você, que eu encontrarmos ao longo do caminho, com a graça de Deus, nós vamos atravessar e vamos conseguir seguir em frente, se a nossa esperança brilhar como aquela estrela que guia. É interessante que quando eles chegam em Jerusalém, a estrela se apaga, porque o menino Jesus não estava lá, em meio às disputas de poder. E depois que eles saem da casa de Herodes, eles percebem que a estrela reaparece. E eles então chegam até o local onde está o menino Jesus junto de seus pais. Aqueles homens repletos de conhecimento, para enxergar o menino Deus, para contemplá-lo, precisam se dobrar, se inclinar. E eles se colocam em adoração quando se deparam com esta grande realidade. Um Deus que se fez tão próximo, Deus humanado, Deus presente, Deus acessível. E nós bem sabemos que os magos não estavam de mãos vazias, não é? Eles trouxeram presentes. Quais são mesmo? Pode falar. Ouro, incenso e mirra. É assim que a gente ouve na ordem, normalmente, como na primeira leitura, não é? Então nós sabemos que ouro significa a realeza, o incenso a divindade, e a mirra a unção, que Jesus é o Cristo. Então o reino de Jesus é eterno, duradouro, como o ouro, metal precioso. Ele é Rei. O incenso que nós usamos na liturgia simboliza as nossas orações que são elevadas ao céu, até Deus. Ele é divino e ao mesmo tempo humano. E por fim, a mirra, que é uma espécie de perfume que era usada para embalsamar os corpos quando sepultados e enfaixados, conforme o costume dos judeus. Então Jesus tem o seu corpo ungido depois de sacrificar-se por nós. Ele é o Cristo, o ungido e aquele que dá a vida por toda a humanidade. São presentes proféticos que mostram que Ele é o Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um ano de graça, de uma esperança ainda maior, que é reacesa no nosso coração, mas deve ser também um ano de caridade. Quem muito recebe de Deus, e quem percebe as graças de Deus diariamente, deve também expandir o seu coração
e presentear a Deus, fazendo o bem às pessoas. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós estamos na verdade devolvendo a Deus aquilo que dele nós recebemos. Neste ano nós nos abrimos à graça de Deus, queremos ler os sinais que Deus nos dá, assim como deu também aos magos, estarmos atentos a tudo aquilo que Deus nos fala, para nós percebermos a sua presença, para nós também não nos deixarmos enganar, como os magos não deixaram-se enganar e foram iluminados por Deus. E, avisados em sonho, ao invés de retornar à casa de Herodes, ao palácio, eles vão agora por outro caminho, voltando para a sua casa. Este outro caminho quer dizer conversão para nós. É voltar-se para Deus, é fazer diferente daquilo que nós estamos fazendo. Muitas pessoas querem 2025 um ano diferente. Mas será que estão agindo diferente desde já nos primeiros dias? Se nós queremos um ano novo de fato, nós precisamos também permitir que Deus nos renove. Portanto, vamos oferecer a Deus estes presentes. O ouro da nossa caridade, o incenso da nossa adoração, reconhecendo que apenas Ele é Deus. E por fim, a mirra das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios e também sofrimentos que podem ser ofertados e unidos ao sofrimento e entrega de Jesus Cristo. E assim, amados irmãos, nós vamos perceber um Deus tão presente que nos dá sinais no céu, ou seja, das coisas mais elevadas, espirituais, até as coisas mais simples nesta terra, como um menino deitado numa manjedoura, que se faz presente, que se deixa ver, que é acessível aos nossos olhos e que quer nos guiar ao longo de 2025. Creio em Deus Pai,